David Diniz alerta sobre o papel da comunicação social na ampliação da extrema-direita. Daniel Oliveira esclarece que o voto útil é o que cada um quiser. José Azeredo Lopes diz que o drama da Ucrânia é apenas Trump querer a paz. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar sobre a censura disfarçada de combate ao antissemitismo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Votem bem. Vêm eleições. Votem bem. Têm liberdade, mas votem bem. Ora, vamos começar isto precisamente sobre algo que se passou durante a campanha eleitoral, que levou David Diniz, que é, salvo erro, diretor adjunto do Jornal Expresso, numa intervenção na SIC Notícias, a queixar-se do papel da comunicação social na ampliação da extrema-direita. Para ser didático, voltando ao tema com que começamos esta conversa, nós estamos todos a trabalhar em jornais, a Raquel também faz rádio, e todos somos nos mídia muitas vezes acusados de sermos o veículo de crescimento do Chega. Ou, se quiseres, de uma forma mais ampla, dos extremismos. E eu, não querendo com isto desculpar-nos, no sentido coletivo do termo, acho que há coisas muito diferentes nisto. Há responsabilidades muito diferentes no que está a passar. Eu vejo André Ventura em direto minutos a fio, quase sem contestação, minutos a fio em direto, nas televisões. Todas, ou quase todas. Vejo, por exemplo, Pedro Pinto a dizer coisas absolutamente inaceitáveis na televisão e a ser muito criticado, mas depois a ser chamado consecutivamente outra vez. Vejo deputados do Chega a dizerem coisas que eu não consigo, que eu não admitiria às minhas filhas dizer em casa. E a continuamente aparecerem no espaço público. E hoje vi, como ontem, André Ventura a ser levado para o hospital e estar em direto. Vai já terminar o teu raciocínio, peço desculpa, e temos que ir, em propósito, em direto até ao hospital de Setúbal, porque André Ventura parece que está a sair. Inês, boa noite. Não, André Ventura não está a sair, mas o Corpo de Segurança saiu do hospital de Setúbal e é um sinal estranho, no mínimo, porque André Ventura não sairá do hospital de Setúbal sem o Corpo de Segurança. Nós não sabemos se eles foram para a outra porta que está da parte da frente do hospital de Setúbal, mas André Ventura ainda está dentro da janela de observação, ainda que esta janela se esteja a esgotar, porque depois do cateterismo tinha 3 a 4 horas de observação e só depois seria tomada a decisão de ter ou não alta aqui hospitalar ou passar aqui à noite. Nós temos uma outra equipa do outro lado do hospital. Vamos poder perceber se de facto o André Ventura vai ter alta. Para já não temos nenhum tipo de informação, mas o que é facto é que todo o corpo de segurança de André Ventura saiu da zona onde se encontrava e há uma certeza: André Ventura não sairá do hospital sem o corpo de segurança, porque é sempre transportado por estes, sobretudo, 2 elementos de 6 que o acompanham. Bem, ficamos aqui com esta informação destes últimos minutos. Enfim, devido interrompido do raciocínio e mais uma vez. E era isto que estavas a falar. Foi perfeito. É mesmo só para concluir, e insisto pedagogicamente. Mas as televisões em particular têm uma responsabilidade social enorme. Eu trabalho em jornais consecutivamente. Qual é a oferta, não é? É evidente que estamos a falar de equilíbrio. As televisões têm uma responsabilidade social enorme. Eu trabalho em jornais consecutivamente há muitos anos. Os jornais, todos os dias, aconteça André Ventura ou não, publicam uma centena de notícias e só uma ou duas serão sobre André Ventura nos dias em que se justifica. As rádios é a mesma coisa, dão dezenas e dezenas de notícias. As televisões, tendo essa responsabilidade, têm um enorme privilégio, e também
um enorme peso sobre os ombros. E, Mas portanto, decidir no momento, em televisão a dificuldade é decidir no momento, não há tempo a pensar. E qual é a dose certa? a dose Se não certa dermos, seguramente não é passar 50% de um dia a discutir porque é que André Ventura foi para um hospital ou não. Eu desejo as melhoras a André Ventura, do fundo do coração, e estou isento de grandes simpatias políticas por ele, e ponto final. Acho que é só isso. Muito bem. Muito obrigada aos três. Não, e vamos já voltar de novo em direto ao Hospital de Setúbal. Parece que, Inês, tens mais informações para nós. Vocês vão para lá? Não, podem se chegar. Vão tudo para cima. Olá, boa noite. Os carros de André Ventura chegaram agora a uma das entradas do hospital. Bom, desculpem a extensão deste pedaço, mas é um exemplo que passou-se na SIC, podia-se passar-se noutro sítio. Paula, comentário é que isto sugere? Olha, as imagens que acabamos de ver não poderiam ser mais ilustrativas da crítica que David Diniz está a dirigir, muito especificamente às televisões, não é? Não é de hoje, não é desta campanha. A cobertura televisiva a André Ventura e ao seu partido é excessiva e a crítica. E esta semana ultrapassou novos limites, com os seus internamentos hospitalares a alimentarem aqui uma autêntica novela que fez com que toda a reta final da campanha tivesse girado em torno disso. Portanto, foram considerações clínicas, tanto de médicos como de leigos, incluindo o PR, não é? O Presidente da República também teve algo a dizer sobre aqueles que eram os sintomas de André Ventura. Tivemos diretos à porta dos hospitais, comentários sobre o significado político dos achaques de Ventura, enfim, só faltou mesmo, pelo menos eu não me apercebi da sua existência, se calhar até aconteceu, alguma sondagem a elucidar-nos sobre como é que as percepções em relação ao estado de saúde de Ventura poderão influenciar as intenções de voto dos portugueses. Enfim, olha, o que sabemos, e aí, enfim, não é uma questão de percepção, é mesmo de constatação, é que a compulsão para a mentira do líder do Chega continua inabalável, esteja ele no hospital ou não, porque ao contrário do que afirmou aos jornalistas a quando do internamento em Faro, não houve qualquer ameaça à sua segurança. Acontece apenas que lhe dava jeito fazer-se de vítima para efeitos do seu habitual marketing político, além de que estamos todos recordados das críticas que fez por Montenegro ter tido um tratamento especial, coloquemos nestes termos, quando deu entrada, portanto, no Santa Maria. Portanto, o André Ventura precisava aqui de criar, como faz sempre, aqui uma encenação à volta de tudo o que vai acontecendo. Bem, e tudo somado e obviamente reconhecendo que as televisões e que os mídias têm tido aqui um papel de projeção daquela que é a persona de André Ventura, eu exerço aqui o meu direito à percepção e parece-me que a saúde do líder do Chega está ótima. Nuno, acompanhas a crítica de David Diniz ao trabalho das televisões? Eu normalmente acompanho as críticas de David Diniz, acho que ele é bastante arguto naquilo que está a dizer, mas acho que infelizmente a culpa do crescimento da extrema-direita não é só a comunicação social. A comunicação social tem um papel evidente. André Ventura, desde que é deputado único, quando foi o Chega a eleger um deputado, tinha mais tempo de antena nas televisões do que grupos que tinham mais de 10 deputados. Portanto, quer dizer, desde sempre as televisões acham que ele, dadas as declarações que profere, as mentiras que diz, se torna um fenómeno comunicacional e que isso justifica estarem sempre a transmitir o que ele diz. E neste momento, de facto, tem 50 deputados, também a ver com isso, mas tem 50 deputados e continua a ter uma cobertura completamente desproporcional. Mas, infelizmente, essa cobertura crítica também tem a ver com a cultura do direto como coisa para fazer excitação, o falso jornalismo direto. Um direto justifica-se quando está a acontecer alguma coisa. Este direto de voltar a Portugal, de correr atrás da ambulância, não tem nenhuma justificação, é apenas criar uma tensão emotiva e depois é o direto sem crítica, não é? Ventura aparece-nos no comício agora na Praça do Município, cheio de pensos. Mas por que ele tinha aqueles pensos? Aquilo era para quê? Faz lembrar aquele penso na orelha do Trump. Mas o problema é que
o suporte e a ampliação da extrema-direita não vêm só da comunicação social. Nós temos hoje uma notícia muito importante da Joana Gurjão Henriques sobre os 1.800 profissionais que denunciaram que o corte de atendimento aos imigrantes que não têm documentação correta, dizendo que isso era uma violação, e falam que neste momento no programa da AD isso continua a não estar garantido. Não está garantido que pessoas que trabalham cá, que fazem descontos cá, mas que não têm os papéis todos, possam ser atendidas gratuitamente num hospital com os problemas que isso tem. Portanto, há uma legitimação do ponto de vista da imigração, do ponto de vista da segurança e do programa da extrema-direita, o que a faz crescer porque torna as suas propostas mais abstrusas naturais. E depois há um terceiro aspecto, que é os financiadores do Chega e de André Ventura. Há muito capital de grandes empresas portuguesas por trás do fenómeno do crescimento da extrema-direita. Portanto, tudo isso joga a favor deste falso voto não é falso voto de protesto, mas esse falso protesto com as injustiças sociais e com as desigualdades, não chega com muito sucesso. Falando especificamente da questão das televisões, é evidente que elas estão presas e vivem num círculo vicioso em que se meteram e não conseguem sair. Por um lado, conquistas de audiências, que implica um favorecimento de tudo o que cheira a sensação e tudo o que cheira a polarização e a debate, a combates verbais simples e que toda a gente consiga perceber, e isso favorece o campo da extrema-direita pelo tipo de espetáculo, mais do que de política, do tipo de dramatismo que utilizam na sua ação política. Por outro lado, quando as próprias televisões tentam fazer investigação contra estes partidos, nomeadamente contra o Chega, facilmente caem na esparrela de se deixarem ser acusadas de cumplicidade com as elites corruptas que estes partidos de extrema-direita denunciam. Há aqui um nós do lado do Chega contra eles, que é tudo o resto, e facilmente, até porque depois são misturadas muitas vezes notícias com opinião e de uma forma muito pouco clara e que cria confusão, dando assim, digamos, uma fragilidade perante o eleitor que anda irritado. Parece que os média tradicionais fazem o mesmo jogo das elites que são acusadas por estes partidos. E depois tudo isto também tem muito a ver com a própria crise financeira em que estes órgãos de comunicação social estão metidos, e também com pessoas dentro das nações que acreditam que o Chega é uma coisa boa, que é também algo que parece que não existe, mas existe, e que lutam para que o Chega tenha o seu espaço dentro das suas redações. Há aqui também um fenómeno que tem a ver com as redes sociais e que eu acho que ultrapassa a questão da extrema-direita, e que já é velho, não é? Que também não é novidade nenhuma, que é o ter-se dado inicialmente muito crédito àquilo que se passava nas redes sociais, aproveitando aquilo que à partida era desinformação, transformando em informação, nem que fosse para desmentir, e portanto criou-se aqui uma prisão e um estilo de informação superficial e de espetáculo. No fundo é isso que se trata, que faz com que depois agora não se consiga sair deste círculo vicioso, e quem dá este espetáculo, como o André Ventura faz, de encenação permanente do drama e da paixão, tem facilidade em entrar nos canais, e os canais são incapazes. Um pivô que está a gerir um noticiário, o que é que ele tem como instrumento de trabalho? Tem um teleponto, e por baixo da sua mesa de vidro tem 4 monitores onde segue aquilo que os outros canais estão a fazer. E enquanto o outro canal estiver a dar o André Ventura, o seu canal não sai de dar André Ventura. E estão presos nisto. Não conseguem sair disto. E é a mesma coisa com o futebol, é a mesma coisa com aquelas coisas ridículas de irem atrás das equipas a filmar a caminhonete dos jogadores durante quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros, que não se passa nada, como aquilo que vimos aqui na SIC. Tem que estar permanente, sempre que alguém no outro canal entrou em direto no hospital onde o André Ventura estava, eles também têm que entrar, e portanto estão presos uns nos outros e ninguém consegue sair deste ciclo vicioso. É de facto algo lamentavelmente pobre do ponto de vista de informação, e também revela uma incapacidade das redações de imaginativamente conseguirem criar outro tipo de
atração junto dos telespectadores. Mas isto não é só em Portugal, é um pouco por toda a Europa Ocidental e aconteceu também nos Estados Unidos, conforme vocês sabem. Enfim, mas isto tem consequências políticas e é grave, e lamento também que o serviço público, ao menos esse, não consiga libertar-se deste não tem a obrigação as obrigações comerciais que o serviço privado tem, podia pelo menos dar o exemplo e mostrar que há outra maneira de se poder fazer isto e não tentar competir exatamente no mesmo campo das privadas. Se calhar falei aqui de coisas que vocês queriam comentar também, eu não sei. Nuno, não? Posso avançar? Não temos tempo. Temos que acabar às 45. Pois é. Agora estamos limitados, porque depois vem aí o dia de reflexão e isto tem que ser antes de sábado. Ora bem, e pronto, vamos votar. E o que é o voto útil, afinal? Daniel Oliveira esclarece. Que os eleitores podem precisar. Agora, o da governabilidade, quando nem sequer sabemos os resultados, não sabemos, um deputado pode fazer toda a diferença, e estamos aqui a falar no vazio, eu acho que empobrece a política, esse debate. Empobrece porque, primeiro, troca a mobilização pela chantagem do voto útil. A mobilização do voto, a capacidade de cada um mobilizar votos. Segundo, porque tenta trocar o pluralismo da representação parlamentar por um mal menor que acaba sempre por somar mais desiludidos aos desiludidos que nós temos. O nosso sistema político tem, eu acho, uma particularidade. Ele é semipresidencialista, é o nosso regime, na Constituição, ele é parlamentarista na aparência, ele é governamentalista na realidade. Eu acho que o nosso sistema não favorece acordos exatamente porque o governo tem tais poderes legislativos que há uma ilusão de autossuficiência que depois acaba em chantagem em momentos decisivos. A Alemanha, por exemplo, há grandes negociações porque não passa pela cabeça de nenhum partido governado sem maioria porque, simplesmente, não consegue fazer nada. Ora bem, então o nosso problema, afinal, não é o voto útil, é o regime. Eu não percebi muito bem quando o Daniel Oliveira queria chegar. Nuno, queres explicar melhor qual é a ideia que está aqui por trás? Ele diz que a questão da pressão do voto útil se deve ao facto de não haver acordos partidários e, portanto, o regime acaba por ser o governo com muita capacidade, mesmo quando não tem maioria, e, portanto, faz uma grande pressão nas eleições para o voto útil. Mas, para mim, a parte substancial da discussão é o que é que mesmo é o voto útil, não é? Se o voto útil, quando elegemos um Parlamento, é termos as nossas ideias representadas, as diferentes classes sociais, as diferentes camadas da população, ou é estarmos a votar num sistema de 2 partidos. O problema do voto útil é que ele é contagioso. Eu apanhei propaganda de um partido de esquerda, à esquerda do PS, a dizer que ele era o voto útil naqueles círculos, mas não se pôs na cabeça não concorrer a outros. Portanto, quer dizer, noutros rejeita o voto útil, mas em determinados círculos acha que é útil votar nele. Portanto, quer dizer, é uma lógica que é empobrecedora da democracia. E é empobrecedora e é acompanhada, aliás, por uma ideia de que estas eleições são para eleger candidatos a primeiro-ministro, que é coisa que não são. Estas eleições são para eleger 230 deputados que devem ter a capacidade de expressar as opiniões do país que existe. E, portanto, quem tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 deputados deve lá estar representado, não os 2 principais partidos. Já de si o sistema acaba por não expressar essa diversidade, porque não tem círculos de compensação nacional, o que implica, por exemplo, que um partido que tenha 20% em Porto Alegre possa não eleger deputado, porque há 2 deputados para eleger em Porto Alegre, os outros têm 30, ele tem 20, que é capaz de não eleger deputado, depois há mais uns tantos com menos e, portanto, não elege deputados. Portanto, desperdiça muitos votos, quanto mais com esse sistema tornar isto umas eleições para primeiro-ministros e umas eleições que os partidos maiores, que fazem políticas às vezes muito parecidas, reivindicam uma utilidade de voto que não têm porque não fazem políticas diferentes. Eu queria pegar nisto noutro ângulo, que é esta ideia de que é preciso voto útil para assegurar a governabilidade. Ora bem, nós tivemos um governo de maioria absoluta que caiu por si. Quer dizer, ninguém o fez cair, foi o Ministério Público que fez uma investigação e o Primeiro-Ministro, não quero mais, foi-se embora. Este governo, que era um governo de maioria relativa, também caiu por si. Quer dizer, quem apresentou uma moção de confiança para se ir embora foi
o próprio Primeiro-Ministro. As 2 moções de confiança de censura anteriores que lá foram metidas, chumbaram. Portanto, foi o Primeiro-Ministro que decidiu ir a eleições. E, por acaso, o último governo que durou 4 anos seguidinhos foi um governo de maioria relativa, do PS apoiado pelo Bloco de Esquerda e o PCP e os Verdes. Portanto, não me parece que esta questão do voto útil esteja bem colocada, não assegura governabilidade nenhuma. As circunstâncias políticas são tão diferentes. Vivemos numa altura de pressões tão grandes que, mesmo que haja um partido com maioria absoluta, nada garante que haja estabilidade política. Não é por aí que a estabilidade política se vai conseguir. Vai-se conseguir quando houver condições para que haja acordos dentro do Parlamento que permitam essa viabilidade. Enquanto a situação política for difusa, independentemente da maioria que realmente se consegue no Parlamento, provavelmente a instabilidade política, até porque a situação internacional é caótica e implica pressões muito grandes e decisões muito complicadas, vai ser sempre permanente ou uma ameaça. E, portanto, não me parece que a questão do voto útil, da maneira como tem sido colocada, seja colocada de uma forma justa. E, para mim, voto útil é aquele que utilmente representa aquilo que eu penso. E, portanto, voto naquele ou naquele partido que eu acho que pensa o mais próximo possível daquilo que eu penso. Para mim isso é que é útil. Mas, enfim, isso é outra questão. Paula, também votas útil? Eu acho que o voto na esquerda é sempre útil. É sempre esta a minha perspectiva. E que todos os outros são inúteis. mas enfim, eu começo por mencionar aquilo que eu considero óbvio, pegando aqui nesta ideia de empobrecimento da política, porque para mim é evidente que a política está empobrecida e esta campanha é bastante reveladora disso mesmo, mas este debate sobre a mobilização do voto para governabilidade, esta ideia de governabilidade do país nos termos em que está a ser feito, para mim é o reflexo exatamente desse empobrecimento. Porque nós deveríamos era estar a debater a mobilização do voto, sim, mas em função do que as diferentes propostas de governação representam para o país em áreas-chave. Porque um governo de direita com AD e IL, que é um cenário que está a ser apontado por várias sondagens como a via mais provável para assegurar essa tal governabilidade, que nem sequer estamos a discutir se é boa, se é má, é apenas governabilidade e as pessoas ficam muito felizes com essa possibilidade, vai entregar o quê? O que é que esta coligação que se está aqui a perspectivar vai entregar o país à gestão privada, porque é isso que está iminente. Vai dar o golpe final ao SNS, vai desmantelar a segurança social, vai precarizar ainda mais as relações de trabalho, porque todos devemos ser empreendedores, não é? Isto que a iniciativa liberal defende. Vai esvaziar os conteúdos da educação para a cidadania, que também é uma área em relação à qual a AD já tem revelado uma grande animosidade. Vai tratar a habitação também como mais um negócio. Portanto, tudo isto não me dá qualquer tipo de estabilidade, como essa é normalmente a ideia que está associada a tal proposta de governabilidade, e eu não me sinto nada estável com esta perspectiva de país. Portanto, para mim, embora reconheça que isto seja um passo firme, não é esta coligação que se está aqui a perspectivar, mas que em termos de governabilidade significa desgoverno total. É assim que eu perspectivo. E depois, lá está, eu ao contrário do Presidente da República, eu não aponto para a melhor solução de governabilidade ou a menos má, não é? Como Marcelo Rebelo de Sousa disse. Eu aponto para aquela que for, no meu entendimento, a melhor solução para todas as pessoas. Portanto, sejam cidadãos nacionais, sejam cidadãos estrangeiros, independentemente daquelas identidades, das diferenças que tiverem. É sempre esse o sentido do meu voto. Portanto, não estou minimamente preocupada com estas contas que estão a ser feitas sobre o que é que vai garantir a tal estabilidade e a tal governabilidade, porque conforme tu disseste, Pedro, quer dizer, ela trouxe-nos até aqui e não parece que tenha surtido grande resultado. Muito bem, um dos temas da semana é o possível início de negociações de paz para a questão da guerra da Ucrânia. Sobre isto, Azeredo Lopes fez o seguinte comentário.
porque acho que aquilo que nos últimos dias vimos de uma pressão muito grande sobre Putin, que não era pressão nenhuma, toda a gente sabia que ele não iria, mas era no fundo tentar desqualificar a sua iniciativa, no fundo transmitida a ideia de que não indo Putin, a Rússia não queria efetivamente a paz. Essa ideia parece afastada, aliás com mais um bónus dado por Donald Trump, que já disse o seguinte: se eu não vou à Turquia, porque é que Putin haveria de ir? Quer dizer, eu poderia permitir-me dizer, não vai, mas Putin tem perante si Zelensky, mas isto também mostra implicitamente qual é o valor facial que Donald Trump continua a atribuir a Zelensky, que ele coloca muito nitidamente num patamar, esse sim, inferior relativamente a Vladimir Putin. Agora, se formos ver a folha que mais uma vez Keith Kellogg veio, falando a meu ver demais, mais uma vez, na entrevista à Breitbart, veio definir, se aquela é a folha, se aquele é o percurso das negociações, eu acho que à Rússia bastará afinar um bocadinho, porque se conseguir aquilo que os próprios Estados Unidos lhe propõem, eu acho que é um espantoso negócio. Penso, sinceramente, que nesta fase, e com isto termino, muito pouca gente quer a paz. A Rússia provavelmente não quer a paz, a não ser uma paz imperial. A Ucrânia não pode querer a paz porque se prepara, no fundo, para cedências tremendamente dolorosas. Nós, europeus, não queremos a paz porque achamos que é possível ainda fazer algo que reforce a capacidade negocial da Ucrânia. Estranhamente, só quer a paz, e é uma paz que é pessoal, que é definida em termos pessoais, que é de Donald Trump. Mas com condições adversas para a Ucrânia. Sim, no passado, Donald Trump é um especialista em grandes acordos, em extraordinários resultados. Temos agora a preparar-se o acordo do Irão, temos o acordo com a Síria, temos não sei o quê, tivemos em 2020 o acordo com os Talibã, tivemos antes o acordo de Abrão. Tudo aquilo depois, com o tempo, explode. Os acordos de Abrão explodiram porque apagavam os palestinos. Os acordos com o Talibã deram o lindo resultado que nós sabemos. E é isso, portanto, que deve causar medo a quem está neste processo negocial. Um acordo muito bonito no início que explodirá muito rapidamente. Então, Nuno, só Trump é que quer a paz? Bom, ele está a dizer que o Trump quer uma paz performativa para dizer que conseguiu a paz. Mas, na realidade, eu creio que russos e ucranianos, pelo menos os povos, querem a paz. Agora, também não me parece que os europeus queiram continuar a guerra para o bem dos ucranianos. Isso é a parte da argumentação que eu não sigo em relação àquilo que disse o Azeredo Lopes. Parece-me bastante claro que esta guerra foi uma guerra de interesses que coligou uma série de gente para além dos dois países que estiveram na guerra. E a Europa está interessada na manutenção deste estado de guerra, está interessada na política de rearmamento e de continuação de guerra, porque ela serve vários propósitos. E alguns propósitos são internos. Os externos são inconfessáveis e perigosos, porque podem levar a uma guerra nuclear. Mas os internos são muito visíveis, que é a liquidação de grande parte das liberdades democráticas, e porque deixamos de poder criticar este estado de guerra, como não podemos criticar, aliás, e veremos mais à frente, o governo de Israel, mas também são a destruição do Estado Social e a criação de uma indústria armamentista com características, em grande parte privada, para enriquecer um conjunto de gente. Eu aqui só tenho um breve comentário a fazer. Eu acho que é evidente que neste momento dizer-se que a Europa quer a paz, que é aquilo que os europeus andam a dizer, é uma falácia tão evidente, é uma mentira tão evidente, que nem sei como é que os dirigentes, como a von der Leyen, agora o novo chanceler alemão, o primeiro-ministro inglês, o próprio Macron, como é que tem lata de vir dizer isso? Quer dizer, não consigo perceber. E estão, de facto, a empurrar para uma situação lamentável, ainda por cima com essa questão que já levantaste da duplicidade moral do comportamento que tem em relação à Ucrânia e em relação ao que se passa na Palestina. Paula. Olha, eu gostava de saber, antes de mais, o que é a paz imperial. Que esse é um conceito que me ultrapassa completamente. Não consigo juntar os dois conceitos, império, paz, enfim. Mas acho manifestamente exagerada esta afirmação de que Trump quer a paz. Portanto, o que Trump quer é ganhar. Se for mais rentável fazer a guerra, é isso que ele fará. Calha, neste caso, que ele vê mais benefícios para si
na negociação da paz do que continuando a alimentar a guerra. Portanto, é apenas isso. Mas, independentemente dos interesses do Presidente dos Estados Unidos da América, obviamente será uma boa notícia se conseguir garantir aquilo que, enfim, efetivamente, eu aí concordo com o Azeredo Lopes, não é? Parece que mais ninguém está empenhado em garantir, que é o fim da guerra. Portanto, parece que estão todos muito distraídos, e os kits na Europa e tudo e mais alguma coisa. Mas, enfim, a questão é que Putin convocou o encontro, mas e depois passou um sinal de minoridade ao momento, de alguma forma, quando decidiu não aparecer, algo que Zelensky aproveitou logo para desqualificar a iniciativa. E, portanto, andamos aqui nestes avanços e recuos, ou nestes avanços performáticos. Sim, é inventar obstáculos, não é? É inventar problemas. Sim, é o jogo do empate, é fazer de conta que se está a conseguir alguma coisa. Sendo que, no meio disto tudo, não é? Eu também pego aqui numa declaração que ouvi de um analista esta semana, em que diz que, efetivamente, parece que isto não se vai resolver com a negociação, ou pelo menos não é assim que tudo está a ser montado, mas sim com a intervenção dos Estados Unidos. Portanto, a intervenção dos Estados Unidos é que é aqui tipo o árbitro que vai desempatar. E, enfim, isto acaba por evidenciar que, de facto, ninguém está a trabalhar nessa construção de paz, que era aquilo que nos deveria estar a mobilizar. Perderam a parte mais essencial, que foi eu, do meu lugar de privilégio, consegui passar a minha gata à frente, coisa que o Pedro Tadeu não consegue fazer em relação às vacas que tem na propriedade. Animais de grande porte. Não tenho vacas. Tenho algumas cabras, mas nas vacas não tenho. Vamos ao nosso papel selado. Ora bem, e o que se passa neste artigo de João Taborda da Gama é uma crítica a um cartoon do Público, que eu vou exibir, o cartoon. Ora, cá está ele. Temos aqui o senhor Hitler do lado esquerdo e do lado direito temos o senhor Benjamin Netanyahu. E sobre isto, João Taborda da Gama, que se identifica como sendo membro da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que é uma organização que tem 35 países, escreveu um artigo também no próprio Jornal Público. Coordenador Nacional da Estratégia Europeia para combater o antissemitismo e promover a vida judaica. É? Que é um organismo desta aliança, se eu percebi bem. Sim. E ele protesta contra este cartoon. Especificamente, eu vou dizer aquela que me parece a frase-chave deste artigo, que esta associação, a IRA, esclarece que considera que as críticas a Israel semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemíticas. Contudo, efetuar comparações entre a política israelita contemporânea e a dos nazis é precisamente um dos exemplos atuais de antissemitismo descritos explicitamente pelo IRA. Portanto, João Taborda da Gama acusa este cartoon de ser antissemita, diz que não o quer proibir, mas que, de qualquer maneira, resolveu protestar e denunciar este cartoon. Nuno. Muito líquido que queira proibir. Para mim, a frase fundamental é o que ele diz: aquilo que assistimos atualmente em Gaza não se equipara ao Holocausto nazi. Por mais criticáveis que para alguns possam ser os contornos da atuação de Israel e os seus efeitos na população civil. Bom, várias coisas de repente. Primeiro, esta ideia que o Holocausto é um momento único da história, de alguma forma aconteceu naquele momento e tem uma gravidade imensa. Mas, por amor de Deus, quer dizer, ele é um elemento completamente enquadrado na cultura europeia. Quando o rei Leopoldo da Bélgica pôs o Congo belga como sua propriedade e exterminou 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas por tortura, o que é que nós estávamos perante? Estávamos perante um holocausto. Portanto, na realidade, o holocausto existe e existe em muitos momentos da cultura europeia e em muitos massacres do colonialismo. Ele existe. Não quer dizer que não seja condenável. Agora, aquilo que é a manifestação de um artista de dizer que determinadas práticas de chacina dos palestinianos equivalem ao Holocausto, não pode ser criticado por antissemita e não pode ser criticado por várias razões. Primeiro, uma que é uma embirração minha. Os semitas, os palestinianos são semitas. Os maiores antissemitas no terreno são as Forças Armadas de Israel, que liquidam milhares e dezenas de milhares de palestinianos. Segundo,
aspecto fundamental em relação a isso. A questão da comparação não é um ataque aos judeus, porque há muitos judeus que estão de acordo com essa comparação e com essa crítica. Aliás, nas ilustrações portuguesas não é caso único. O António, quando foi o massacre de Sabra e Shatila, fez uma ilustração no Expresso em que a célebre foto da criança judia no gueto de Varsóvia aparecia com um lenço palestiniano e cercada de soldados israelitas. E já nessa altura houve várias pressões para essa censura, embora eu creio que a ilustração até tenha ganho vários prémios. Portanto, aquilo que nós estamos a assistir hoje, esta aliança não é uma coisa privada, é uma coisa que mete a União Europeia, que mete um conjunto de gente. O que estamos a assistir hoje é uma tentativa de proibirem críticas ao governo de Israel e o seu comportamento genocida, e não porem a palavra genocida. Isso acontece no New York Times, que proíbem a utilização da palavra, acontece na União Europeia com este desenho destas estratégias contra o antissemitismo, que é impedir que possamos criticar o governo de Israel e, no fundo, defender um colonialismo europeu na Palestina. Paula? Bom, eu discordo em absoluto de João Taborda da Gama, quando ele faz aqui esta colagem e trazendo aqui uma série de definições do que é o antissemitismo e de como este cartoon e depois se enquadra, enfim. Porque para mim, eu da forma como eu leio o cartoon, primeiro, ele compara dois criminosos. Portanto, de um lado temos o Hitler, do outro lado temos o Netanyahu. O problema é que sobre o primeiro, portanto, sobre o Hitler, existe um consenso internacional no sentido da sua condenação, algo que não existe em relação ao segundo. Portanto, Diz? Tirando em alguns países do leste europeu que andam a normalizar os combatentes da SS. Pois, isso também existe, mas enfim, internacionalmente falando, ainda existe esse respeito em relação àquilo que foi o Holocausto. Portanto, há esse reconhecimento. Em relação àquilo que está a acontecer em Gaza, em relação ao genocídio, portanto, utilizando aqui a palavra em relação ao genocídio de Gaza, não existe esse reconhecimento, pelo contrário. Há uma série de políticas, de narrativas que têm sido fabricadas no sentido de justificar aquela que tem sido a política de Israel. Portanto, é isto que eu vejo aqui neste cartoon. Não vejo nada que seja antissemita e depois acho também que é o que nos deveria inquietar e quando também concordo com aquela passagem que o Nuno depois trouxe, que traz aqui esta questão do que alguns têm observado determinadas coisas, porque o que é facto é que nós estamos aqui a assistir cotidianamente a uma série de crimes que têm sido cometidos, que têm um responsável, que é claramente Netanyahu, que está à frente de todas estas ordens que têm sido transmitidas e que permanece impune. Portanto, nós estamos a aceitar que os direitos humanos, as leis internacionais não servem para nada. É isto que nós estamos a permitir. E depois há alguém que vai à procura de uma série de conceitos para tentar, de alguma forma, impedir que esta leitura crítica daquilo que está a acontecer exista e, mais ainda, que exista também aqui um espaço para a liberdade artística, que é também sobre isso que estamos aqui a falar, não é? Portanto, não vejo nada de antissemita, vejo apenas uma reprodução bastante real, concreta, daquilo a que nós estamos a assistir, infelizmente. Eu estava-me a lembrar do Eu Também Sou Charlie e da indignação que havia por se querer censurar e até houve matar, não é? E até matar cartunistas por terem feito cartoons a gozar com Maomé, que é algo que ofendeu certamente muitos crentes na fé do Islão. E provavelmente, não sei, estou a pôr-me a adivinhar, João Taborda da Gama acharia que os cartunistas do Charlie Hebdo tinham direito de fazer aquilo que fizeram e que, portanto, não tinham que ser vítimas da sua criatividade e da sua tentativa de fazer humor, independentemente de ter graça ou não ter graça. E já agora, pegando aquilo que a Paula disse, vamos lá olhar outra vez para o cartoon. Realmente, eu não estou a ver neste cartoon, vou tentar mostrá-lo.
não está lá povo judeu nenhum, nem nenhum povo semita. Eu não vejo lá nada disso. Vejo o Hitler e vejo o Netanyahu. São dois indivíduos, dois chefes de Estado que se portaram mal, criminosos, e é essa a denúncia que está ali feita. Não vejo onde é que está realmente aqui o antissemitismo, aceitando a definição de antissemitismo que vem neste texto e não aquela que o Nuno nos explicou, que não é, com a qual ele não concorda. E, portanto, parece-me que há aqui, de facto, um excesso de zelo na defesa do governo de Israel, um pouco incompreensível, e, sobretudo, face à criminalidade e à dimensão daquilo que se está a fazer na Palestina, completamente despropositado. A indignação devia ser virada era contra o crime e não contra um cartoon, mesmo que ele fosse infeliz, mesmo que ele fosse, eventualmente, até antissemita. O grande mal que está em cima da mesa não é propriamente o antissemitismo, é matar palestinianos à pasada, que é o que está a passar. Bom, posso terminar? Sim. Então pronto, boas eleições, Vamos a corra votos. tudo bem. Até para a semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.